Olá, meu povo, tudo bem? Vocês estão escutando o podcast Pesquisadores Afirmam. Meu nome é João Victor e hoje, no nosso segundo episódio, estamos aqui com o pesquisador Hélio Parente de Vasconcelos Neto para conversar um pouquinho sobre a vivência acadêmica dele e também sobre a área de estudo que ele se dedica, que é focado, dentre outras coisas, no aspecto da retradução. Então, Hélio, primeiro, obrigado por estar aqui. E, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem que é o Hélio Parente? Estar aqui nesse projeto. Bom, como o João já falou, eu sou Hélio Parente, de Vasconcelos Neto. Atualmente eu sou doutorando em Estudos da Tradução pela Universidade de Santa Catarina, Programa de Estudos da Tradução PEGED, e eu sou mestre em Estudos da Tradução também pela Universidade Federal do Ceará, pelo Programa POET. Atualmente eu sou professor substituto do Departamento de Estudos da Língua Inglesa, Suas Literaturas e Tradução, também da Universidade Federal do Ceará. Ok, perfeito, perfeito. Obrigado, Hélio. Hélio, então, para começar, eu quero que a gente primeiro volte um pouquinho, porque eu dei uma olhada no teu Lattes, e antes de tu chegar na área da tradução em si, tu passou por outras formações, por outros ambientes acadêmicos, digamos assim. E eu queria saber de ti, dado todo esse contexto, de estudo que tu tem, como que tu foi parar na tradução, como que tu decidiu fazer um mestrado em estudos da tradução? É, são São duas perguntas, né, que eu tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira é como eu cheguei na tradução, tradução enquanto tradução técnica, tradução literária, e foi completamente por acidente, né? Como o João já falou, eu vim de outro contexto, né? Eu sou formado em design gráfico, né? Antes disso, cursei vários semestres de arquitetura e urbanismo também. Não recomendo, né? Não foi a minha praia, não, né? Obviamente eu mudei de área, né? Enfim, mas durante esse tempo de formação, onde eu estava, não sei, em uma outra faculdade, eu estava trabalhando já como professor de inglês, e o que acontece muito com professores de inglês é que você de vez em quando recebe alguns trabalhos de tradução vindo dos próprios alunos ou de pessoas que recomendam e tudo. E eu comecei dessa forma na tradução. Eu comecei na tradução técnica, eu ainda faço tradução técnica para agências, agências de viagem, ou então agências que lidam mesmo com a tradução de documentação e me contratam como freelancer. E a partir daí foi abrindo uma seara também para tradução literária com algumas editoras de pequeno porte e também solicitava alguns trabalhos, né? Mas tudo freelance. Então a tradução em si, ela surge assim nesse contexto de ensino de língua. Você já tem um contato com uma pessoa que tem necessidade linguística e foi através de recomendação, né? De pessoa perguntar, você faz? E você, sim, faço e ir aprendendo ao longo do caminho. Já o mestrado foi uma outra questão, né? O mestrado em estudos da tradução da UFC era algo que eu já tinha ouvido falar, mas muito por cima. Eu tinha uma colega de trabalho na época que já tinha mencionado aquilo para mim, mas não significava muito. Uhum. Ela só dizia o que queria fazer e eu, né, nunca pensei muito sobre isso. Acabou que coincidiu na época, acho que, não lembro, acho que foi 2020 que eu prestei a seleção, já no final do ano, que saiu uma nova tradução de Seus Anéis, né? Uhum. E quando essa nova tradução saiu, teve muita gente falando coisas e pessoas que estavam assim bem, com ânimos bem acalorados, né? Falando Uhum. coisas da maior certeza do mundo e que era um absurdo e tal, não sei o quê. E eu nunca tinha lido, né, Os Seus Anéis em português. Eu li em inglês porque não lembro, mas eu decidi que eu ia ler em inglês, as coisas do Tolkien, sempre li em inglês e aí eu por acaso eu tinha também uma tradução, eu fui comparando as duas e eu pensei, pô, e se eu falar sobre isso durante, e se eu tentar esse projeto, esse mestrado, né? Como eles aceitam pessoas de outras áreas, eu poderia, e eu estava num período que eu já tinha, estava mais tranquilo, assim, do trabalho, então eu decidi tentar. Fiz o projeto em uma semana, não recomendo também, Nossa porque Senhora. é melhor que você tenha mais tempo, né? Mas fiz em uma semana. Deu certo, foi muito cansativo. Acho que eu prestei Uhum. em novembro a seleção. Uhum. E aí no outro semestre eu já estava, né, em janeiro eu já estava de fato no mestrado. Uhum. Eu acho que foi isso. Perfeito. É uma longa jornada, nossa senhora, a gente fazendo a referência aí com o É, Senhor dos Anéis, mas ainda assim, incrível. E fazer o projeto em uma semana, cara, pelo amor é, de Deus, o quanto tempo eu passei fazendo o meu, eu não lembro, mas uma semana eu teria falecido no processo. foi difícil, assim. Perfeito. Mas foi uma coisa assim de eu nem tinha realmente essas grandes intenções Sim. de fazer, né, esse mestrado. Era, se der certo, beleza, mas Uhum.
Se não der certo, tranquilo também. Mas foi desse jeito, com Deu certeza. certo, estamos aqui, estamos no doutorado agora, né? Perfeito. É, Tá, então, Hélio, agora eu queria começar a entrar um pouquinho na tua dissertação. E a tua dissertação, ela foca na obra que é O Hobbit, de Tolkien. O autor, como tu já mencionou aí, também conhecido, mais conhecido, né, pelo livro do Senhor dos Anéis. E eu queria saber de ti, e aí eu vou pedir para tu resgatar essa memória aí, qual que foi o primeiro contato que tu teve com o Hobbit? Por que que você decidiu que essa obra seria o centro da sua pesquisa? não sei se eu me lembro, de fato, o primeiro contato com o Hobbit, mas eu lembro o primeiro contato com o Tolkien, Uhum, que foi quando eu assisti os filmes. Não entendi muito bem, assisti os filmes uhum. com uns amigos, não entendi muito bem, mas eu gostei do que eu vi. Eu pedi para um amigo explicar na época o que estava acontecendo direito. E aí ele me explicou por cima, porque ele já era muito fã. E nisso eu me interessei por ler as coisas do Tolkien. Na época eu fui na finada livraria aqui, tinha uma livraria muito grande, em Fortaleza. Eu fui nessa livraria e encontrei um livro chamado Mestre Giles da Aldeia, né, que é o Giles of Hand, que Uhum. não tem nada a ver com Seus Anéis, não tem nada a ver com Hobbit. É uma história de, sabe, de um fazendeiro que luta com um dragão, que faz um pacto com um dragão e engana as pessoas. Aham. Eu li em português, eu achei, que legal, eu vou dar uma chance para esse autor. E aí nisso eu pulei para o outro extremo. O que foi que eu fiz? Eu peguei um livro que vem antes de Seus Anéis, que chama Silmarillion. E eu Uhum. li em inglês, que é super difícil, eu demorei Sim, meses para ler. sim, sim. Mas eu li, e aí eu fiz a ordem cronológica. Eu li o Silmarillion, aí depois eu li Os Contos Inacabados, depois eu li o Hobbit, e depois eu li Seus Anéis. Perfeito. Mas pra mim, assim, Incrível, tu leu o Silmarillion e não, vou continuar aqui. Acreditou tanto no autor que decidiu continuar. foi. Incrível. Eu Mas aí, gostei, eu gostei. Hélio, e aí em qual momento que. Porque tu mencionou que tu viu a ideia do projeto lá, decidiu fazer uma semana, mas durante essa uma semana que tu tava fazendo o projeto, tu considerou essa ideia de que, cara, vão ser 2 anos da minha vida focados nisso daqui. Como é que foi pensar sobre isso? Então, a primeira coisa que eu decidi foi que deveria ser algo que eu goste. O que eu, Uhum. hoje em dia, eu não sei se foi a melhor opção. Porque talvez eu Uhum. devesse ter pego algo que eu goste, mas que eu gostasse menos. Porque, sabe, o trabalho, acaba Sim, tendo aquela sim, sim. obrigação, né? E você não lê mais as coisas com aquela coisa só de hobby. Mas eu tinha essa ideia, que se fosse para me dedicar para algo que fosse por 2 anos e que eu tinha ciência que era muito difícil, que eu precisava ser algo que eu tinha interesse de fato. Uhum. E eu gosto do Tolkien, gosto da escrita dele, e eu me interessei por essas questões tradutórias, porque, como eu disse, eu li a grande parte das obras dele em inglês. E Uhum. então, porque eu tive acesso ao texto de partida, eu não precisava ver as traduções de fato, né? Isso nunca passou pela minha cabeça até que eu pensei, não, é claro que é diferente. É claro que se eu fosse traduzir, outra pessoa traduzir, é claro que é diferente. Eu só não tinha parado para pensar naquilo. E a escolha do Hobbit, ela se deu por dois motivos. O primeiro deles foi que é uma obra curta. É, esse foi o motivo, sabe? Na época do projeto. Uhum. Foi uma obra curta, eu tinha ciência que eu não poderia fazer um trabalho de Seus Anéis, porque era muito grande, era muito difícil, né? Não só de extensão, mas toda a linguagem presente. Seus Anéis é muito difícil, tem várias questões de culturas fictícias e referência à cultura, sabe, do nosso mundo mesmo, que é muito complicado. Uhum. E eu gosto muito do Hobbit, né? Eu acho que é um livro super aconchegante, né? E que é um livro que você lê assim, você senta, você lê, é divertido. Tem Uhum. alguns problemas, né? Tem, que a gente pode entrar depois, mas nessa questão depois, mas era um livro que era bom de ler, que eu já tinha lido, já tinha familiaridade, e que foi justamente o livro falado nessa confusão dos comentários de tradução que eu mencionei. Uhum. Sempre falava de Seus Anéis, mas a maioria, sabe, caía em cima da tradução do Paul e fazia afirmações, enfim, eu não concordo sobre fidelidade e tudo mais. Uhum. Então foi isso, foi daí que surgiu o Hobbit. Perfeito, perfeito. Hélio, e agora eu quero entrar numa parte mais técnica, digamos assim, da pesquisa, porque na tua pesquisa, no título, na verdade, da dissertação, você apresenta dois termos, que é contexto e paratexto. Então, eu acredito que são duas ideias importantes para a tua pesquisa. E apesar de que pode ser meio óbvio explicar o que é um contexto, talvez não seja tão óbvio explicar o que é um paratexto. Nem todo mundo pode ter conhecimento. Então, primeiro eu queria saber o que que é esse contexto e esse paratexto, e segundo, qual que é a importância deles para estudar um processo de retradução.
Durante a minha pesquisa sobre a retradução, sobre o fenômeno da retradução, uma das coisas que mais apareceu durante a pesquisa foram justamente teóricos e pesquisadores contemporâneos que argumentavam que a retradução ela não pode ser analisada só linguisticamente, né? Ela está ali perpassando culturas e, além disso, ela está perpassando um contexto sócio-histórico distinto da tradução da qual ela se origina, né? Aliás, do texto, né, de partida do qual ela se origina. E nisso surge, então, a necessidade de você justamente ver com esse contexto sócio-histórico, econômico, cultural, que essas traduções elas surgem. Porque não é somente, uma retradução não surge somente com o desejo. Ah, essa primeira tradução é insuficiente, ou ela não é boa, ou tem defeitos demais. Não é isso, né? Assim, geralmente são questões financeiras, questões mercadológicas, né? E questões de direitos autorais, né? E daí que surge o contexto, né? Eu comecei a pesquisar justamente qual é o contexto sócio-histórico, mas eu foquei nas questões editoriais. Então, eu foquei nas questões de políticas editoriais, questões de direitos dos autores, questão de quem são as pessoas que traduzem, de onde essas pessoas surgiram, por que que escolheram, talvez, né, essas pessoas, quais são os indícios, né, do porquê dessas pessoas serem escolhidas para trabalhar, né, e já o paratexto, né, o paratexto ele tem uma definição mais técnica. Seria Uhum, uma malha textual paralela que está em volta, né, da malha principal do livro, né? Então a gente tem aí título, nota de rodapé, prefácio, pós-fácio, título de capítulo e tudo isso que é paralelo ao texto. uhum, Daí a palavra paratexto, né? A gente tem essa definição por um autor que chama Genet. Ele argumenta que esses elementos eles têm uma leitura facultativa, ainda que, né, uhum, quem fez o paratexto, o autor do paratexto, quer que você, provavelmente quer que você leia, mas a leitura é de fato facultativa. Esse título, que é a retradução do Hobbit no Brasil, contexto, texto e paratexto, ele surge dessa forma primeiro porque é muito sonoro, né? Contexto, uhum, texto e sim, paratexto, né? Eu estou repetindo a palavra com poucas alterações no sufixo, né? Mas uhum, o contexto foi muito importante. Eu posso também entrar nessa seara de novo já já. Mas o paratexto, assim que eu adquiri a versão de 2019, né, que é a retradução que eu analiso de fato, dissertação, eu me deparei com, sabe, acho que são 50 notas do tradutor. sim, É algo assim, umas 50 ou são 48 notas do tradutor, vários prefácios e alguns pós-fácios, além de paratextos imagéticos, como mapas, como a própria ilustração, título, subtítulo. Então, é uma obra rica em paratexto. E muitos deles são paratextos originais da própria tradução, que foram feitos para a tradução, não só para textos traduzidos na edição fonte. Daí isso surge, né, como dados, né, dados linguísticos culturais que, no caso, foram analisados nessa dissertação. Acho que é isso, né, dessa resposta. perfeito, perfeito. Então, Hélio, dando prosseguimento, mas ainda nessa parte meio técnica, porque a tua área de concentração da pesquisa da dissertação, eu não sei se a do doutorado se mantém. A gente pode falar mais sobre isso depois. Mas ela é tradução, praxis, historiografia e circulação da comunicação. E aí eu queria que a gente focasse nessa questão da historiografia e te perguntar como que a tradução, e mais especificamente no teu caso, a retradução, envolve passar pela questão historiográfica. Então, como é que é esse trato com essa área? Pelo simples fato do emprego, né, de diferentes estratégias tradutórias e tanto no que esse emprego de estratégias elas implicam, como possíveis justificativas, né? Vale lembrar que a gente não está a partir de uma perspectiva de fidelidade e nem de uma Uhum, perspectiva de finitude, né? Por exemplo, eu chego a uma tradução perfeita e parou por aí, não sim. retraduzo mais. Né? Não é isso que a gente vê e não é isso que a gente está aqui estudando de fato, né? Então, a historiografia surge justamente para quais são essas possibilidades tradutórias, né, que as pessoas se valem, os tradutores se valem para verter aquele texto da língua estrangeira para de, a língua alvo, né? E especialmente no caso do Hobbit tem uma informação muito interessante, né, que esse movimento retradutório ele perpassa várias décadas, né? Ele se inicia na década de 70, né, chegando nos anos 80, que a gente teve o período ditatorial civil-militar, né, brasileiro. Sim, Então, já era uma tradução presente em território nacional que não é muito conhecida, de uma editora chamada Editora Arte Nova, ali em 1979, se não me engano. E as escolhas tradutórias dessa tradução são muito diferentes da que vem em seguida, né, que é a primeira retradução de fato em português brasileiro, que surgiu ali em 1995, 1997, pela então editora Livraria Martins Fontes. E essa segunda retradução permaneceu como a única tradução durante 20 anos no Brasil.
É tanto que, de 1979, passa-se mais ou menos 20 anos, tem 1995 a primeira retradução, até que surge em 2019 a segunda retradução e terceira tradução, né, do Hobbit no Brasil. E todas essas, apesar de algumas escolhas elas serem parecidas ou até mesmo repetidas em alguns casos, em sua maior quantidade, em sua maioria, assim, de textualmente falando, elas são escolhas distintas, né? Então, a Uhum. historiografia ela serve justamente para que a gente possa mapear essas escolhas, e no meu caso, eu escolhi tanto fazer um trabalho descritivo, né, e um trabalho crítico, né? De tanto pensar como aquelas escolhas se refletem na poética do Tolkien e como seria uma forma que eu poderia, né, descrever a estratégia utilizada de acordo com os critérios que eu estabeleço na dissertação. Uhum. Perfeito, perfeito. Nossa, eu imagino o trabalho gigantesco que É, foi recuperar todos esses dados, todas essas informações. E, Hélio, aproveitando que tu falou sobre a questão de que essas retraduções elas aparecem em épocas distintas, e também associando lá com a informação que a gente teve lá no começo de que tu passou por outras formações, tu também lidou com design gráfico, eu queria focar num ponto que eu achei interessante da tua dissertação, que em algum momento agora, eu não lembro, acho que era mais próximo do final, você traz as capas das diferentes versões de Hobbit e faz alguns comentários sobre elas. Então eu queria saber, na sua visão, se esse processo de retradução ele também envolve, de alguma forma, passar pela identidade visual da obra. E se isso acontece, por que que você acha que isso acontece? assim, a capa de um livro, ela mostra muito bem a forma que você reconhece aquela obra. E no caso do Hobbit também tem um fato interessante, que é o Tolkien, ele, além de escrever, né, ele também fazia algumas ilustrações que eram consideradas ilustrações amadoras, né, independente assim, do incrível hoje em dia, mas não era ali o ganha-pão dele, não era nem um hobby que ele praticava com tanta frequência, mas de fato ele fazia. E o que acontece? Essas ilustrações, elas são postas nas primeiras edições do Hobbit, né? Ele oferta essas ilustrações para a editora George Allen and Unwin, que eventualmente viria a se tornar HarperCollins, e eles incluem tanto dentro do livro como, às vezes, né, em algumas ocasiões, algumas obras, né, na própria capa do livro. Então, chegando no Hobbit, né? A primeira capa do Hobbit, sem ser, né, aquela dust jacket, né, que é aquela capinha, né, de papel que envolve o livro, ela é Uhum. uma ilustração do próprio Tolkien, né, Nossa. que é utilizada na versão capa dura da Policy de 2019, que são aquela imagem das montanhas, né, bem azulada, com coisa bem verde, um sol atrás. E é muito interessante que se a gente for atrás de dados biográficos, por exemplo, nas cartas que a gente tem acesso, na biografia que foi feita pelo Humphrey Carpenter, como Tolkien ele está escrevendo e publicando num período de guerra, né, e Uhum. entre guerras, né, Sim. os materiais são escassos. E produzir um livro é muito caro. Então, ele explica algumas escolhas artísticas que ele gostaria de fazer, mas que ele compreende que não são possíveis. Né? Você pode ver a consequência disso. Por exemplo, eu gostaria que o sol dessa figura da capa fosse vermelho, mas acaba não sendo por questão de não, é mais uma tinta, é mais caro para Uhum. aumentar em tantas pounds, né, tantas libras, no seu orçamento, tudo. Então, eu acredito que, no caso da HarperCollins, é uma editora que tem várias edições da mesma obra. Então, essas edições têm capas diferentes. E na edição em capa dura, eu acredito que eles se valham, sim, dessa questão da identidade visual dessa primeira edição, né, do Hobbit em língua inglesa, né? E eu lembro que nesse capítulo da minha dissertação existe também uma comparação entre a capa, né, de 1979 do Hobbit com a Uhum. edição estadunidense, né, que eu trouxe, que por Sim. acaso é muito similar, né? E aí surge um problema, né? Não posso afirmar, né, que é Uhum. sabe, uma inspiração muito próxima, algo Aham. assim, mas, porque, enfim, eu não participo, né, do processo criativo e né, tenho acesso às informações. Mas é uma dificuldade que foi encontrada, né, justamente encontrar informações dessa Uhum. editora durante o período ditatorial brasileiro, né, Sim. que é muito complicado, né, a editora ela não estava envolvida em grandes, como se diz, grandes conflitos, né, com governo vigente, mas ainda é muito difícil encontrar informações, quem dirá de uma obra literária juvenil, que não foi um sucesso absurdo na época, mas que por acaso a gente tem uma identidade visual que é quase igual à edição norte-americana, edição estadunidense especificamente. E que isso pode sugerir, né, que é o argumento que eu usei em minha pesquisa, que pode sugerir qual edição foi usada como base.
Sim, E aí pode-se, né, argumentar que possíveis influências editoriais ali são que permanecem no texto traduzido. Mas sim, a questão da retradução ela passa por uma questão imagética, né? A gente pode analisar a retradução de capas, né? Pode analisar como as capas da mesma obra foram lançadas e com quais propósitos, quais elementos imagéticos foram traduzidos de fato. Eu acho que sim, é muito possível falar sobre isso. perfeito, perfeito. Então, Hélio, nesse pouco tempo de conversa aqui, tu já mencionou essa questão de como esse ato de traduzir, ele vai envolver questões sócio-históricas, de linguagem, e como a gente acabou de falar, até questões visuais. E eu queria que a gente tentasse, na verdade, agora voltar alguns passos e pensar na questão editorial de retraduzir. Porque você mencionou essa questão mais mercadológica. Então, eu queria saber, na tua visão, depois de toda a pesquisa que tu fez, esse trabalho extenso, quais que tu acha que são os possíveis fatores que contribuem para que essa decisão de retraduzir e como que esse processo pode afetar a percepção do público em relação à obra? É, assim, os fatores que podem influenciar, né, a vontade de uma retradução, eu acredito que são fatores mercadológicos, né? Uhum, E isso eu argumento até na minha própria dissertação, né? Eu sinto um exemplo, né? Um exemplo que é assim bem cotidiano, mas que eu acho que ilustra bem essa questão, que é o exemplo do George Orwell, né? George Orwell, que a partir do momento que ele entra em domínio público, nós temos, por sim, acaso, né, grande quantidade proliferação de absurda. reproduções. Uhum, E existe um artigo de uma pesquisadora chamada Wardle, né? Eu só lembro o sobrenome, né? Wardle, ano tal, página tal. Não uhum. lembro o nome da pessoa, né? Ok, Mas ela está presente num dos números da Cadência de Tradução, que é a revista dos estudos da tradução muito importante, e que ela justamente argumenta que essa questão, né, de você escolher obras influentes para retraduzir, ela é especialmente importante para editoras menores que buscam se consolidar ali no sim, mercado, né? Como uma forma de vender mesmo, né? A Alice no País das Maravilhas já é um nome importante, né? A Animal Farm já é outro nome também que gera um público. E no caso do Tolkien, a gente tem ainda um fator externo, de mercadológico externo, né? Que é o seguinte: em 2017, nós temos o grupo editorial HarperCollins Brasil. Ele chega ao território brasileiro. A uhum, HarperCollins é uma editora muito grande nos Estados Unidos, no Reino Unido, e desde que Tolkien foi lançado, é a principal editora que lida com as obras do Tolkien. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que o Tolkien ele conversava com uma editora chamada George Allen and Unwin. Eu falei da questão das capas e tudo, né, dos uhum, custos, das cores. Essa editora, George Allen and Unwin, ela eventualmente ela é comprada pela HarperCollins, no caso a HarperCollins do Reino Unido, e a partir de então toda a obra de Tolkien ela é publicada no Reino Unido pela HarperCollins, né? Então isso implica décadas de familiaridade com a obra de Tolkien na mesma editora. Quando essa editora vem para o Brasil, coincide de que ocorre uma cessão de direitos, né, da editora Martins Fontes, né, que estava ali realizando trocas, né, enfim, né, realizando acordos com a, então os herdeiros do Tolkien para saber, né, se eles realmente teriam o direito de continuar editorando Tolkien no Brasil. E nessas trocas, né, que a gente não tem acesso, né, a gente não tem como saber o que foi dito, o que foi acordado, mas, né, o fato é que a decisão editorial por parte dos herdeiros de Tolkien foi não, a gente então disponibiliza unicamente para a HarperCollins Brasil. E aí, a partir de então a gente tem uma concentração das publicações de Tolkien somente em uma editora, né? E uhum. por publicações de Tolkien, eu estou falando assim, escritas por ele, né? E não de terceiros que escrevem sobre a obra de Tolkien. Sim, O que não era assim antes. O que a gente tinha antes, na Livraria Martins Fontes, né, que é a editora Livraria Martins Fontes, ela eventualmente vira a editora Martins Fontes e ela tem uma seção entre si, né, ela tem uma caixa entre si. Nós temos o WMF Martins Fontes, e depois a Martins Fontes selo Martins. E então a obra de Tolkien ela é fragmentada nesses dois selos editoriais. Além disso, algumas obras soltas de Tolkien estavam em outras editoras, né? Por exemplo, as cartas de J.R.R. Tolkien, que é a coletânea de cartas, estava na editora Letra e Arte, se não me engano. Já a biografia do Tolkien ela foi editorada muito antes por outra editora, né? A biografia oficial do Humphrey Carpenter, né? Já a obra Árvore e Folha estava na editora Conrad, então estavam dispersos, né?
E nisso acaba que, obviamente, uma editora menor ela não tem como competir com a Martins Fontes, não tem sim. como competir com a Harper Collins. Então, os exemplares eram em tiragem menor, as escolhas tradutórias elas não eram uniformizadas, porque não era o mesmo grupo editorial. E a partir da entrada do Tolkien, digamos assim, produto da HarperCollins Brasil, que já chega no mercado brasileiro com um acervo literário de outras editoras que foram adquiridas, tais como a Thomas Nelson, que é uma editora de assim, de textos católicos, cristãos, né? Ela uniformiza as escolhas tradutórias, né? Ela opta por outras escolhas tradutórias e ela agrega as obras de Tolkien consigo, né? E não só reproduz, como faz traduções inéditas de obras que já existiam há muitos anos, mas que não tinham a sua tradução no Brasil, né? Uhum, Como é o caso do History of Middle-earth, a História da Terra-média, caso de tradução de obras recentes, como Varian Luther, enfim, por aí vai. uhum, E agora, a outra pergunta, né, que uhum, essa foi só respondendo a primeira parte, né? A parte de mudança de identidade é assim, eu acho que muda 100%, porque assim, as escolhas tradutórias, elas divergem bastante entre as editoras, né? Eu mencionei que tem traduções, né, que tem estratégias que são as mesmas, né? Por exemplo, estratégias bem emblemáticas, como o nome de uma cidade importante na história, o nome de uma personagem principal. Essas estratégias elas se mantêm, como é o caso de Rivendell, traduzido por Valfend em 1995 pela Martins Fontes, e mantém-se essa tradução. Então, isso não é por acaso. Não é que não existe outra forma de traduzir Valfend ou Rivendell. Existe, mas existe uma escolha ali por se manter sim, aquela tradução. Mesma coisa com o Bilbo Bolseiro, né, que é o Bilbo Baggins. O Bilbo Bolseiro ele surge também na edição da Martins Fontes, né, de 1995 ou 97, não lembro bem a data. E ela é mantida na edição de 2019. Então, isso implica uma familiaridade do tradutor com a edição passada, com a tradução passada. Até porque a primeira tradução desse nome não foi o Bilbo Bolseiro. Em 1979 era o Bilbo Bolsim, é, que até eu acho uma ótima tradução, porque tem o Baggins, tem essa nasalidade sim, no final, a corria, tem o sonoridade e Bolsim. tal. Aham, Uma boa tradução, né? E a de 95 optou por outra maneira, e a de 2019, né, opta por receber por repetir essa tradução. Mas isso é um exemplo, né? sim, Já a tradução do Léxico Fantástico dele, né, as suas criaturas é completamente diferente, com escolhas mais arcaizantes, por exemplo, com adaptações fonéticas de traduzir orcs, né, colocar Q, U, E mesmo, orcs, né, como se fosse uhum, português falando mesmo. Então isso muda, né, a identidade visual não, a identidade do autor no sim, Brasil. E a forma que ele é editorado, né? No momento que a gente tem uma edição com esse número de paratextos, com essa produção editorial que é uniformizada em larga escala, que está buscando traduzir tudo de Tolkien, então isso implica que é um autor que ou eles querem consolidar, ou que é consolidado, ou que tem uma uhum, certa relevância. E isso, né, a gente nem entra na questão das adaptações, sim. das adaptações fílmicas, TV e tudo, que também influenciam a questão mercadológica. Perfeito, perfeito. Hélio, agora a gente vai se direcionar para uma questão mais de vivência acadêmica no geral, certo? A gente ainda pode resgatar por conta do que tu está mencionando sobre a tua dissertação, mas ainda assim, agora em aspectos mais gerais desse viver acadêmico. Então, você já concluiu o seu mestrado e agora você está com um doutorado em andamento, inclusive, deixa eu só terminar de beber água. Vai lá, vai beber sua água. Faz quanto tempo que tu tá no doutorado, Hélio? Agora, 2 anos. Vou 2 anos, completar. certo. Então, Hélio, eu queria que tu tentasse, nesse momento, comparar essas duas experiências. Comparar a experiência do mestrado e a do doutorado, até então, e falasse pra gente se tu acha que tem sido mais difícil, se tem sido mais fácil, ou por algum motivo. Mas, enfim, qual que é a diferença entre esses dois níveis de pós-graduação? Bom, assim, tem uma diferença gritante no meu caso, que quando eu estava no início do mestrado, teve a pandemia do Uhum. Covid-19, né? Sim. Então, ao passo que a gente ficou naquela situação calamitosa, terrível, de extrema ansiedade para todas as pessoas, né? Sim. Também, no meu caso, me forçou a ficar em casa, porque, assim, não iria sair de casa e eu, assim, fui forçado a me dedicar à pesquisa, porque foi no período também que eu recebi uma bolsa de estudos, né? Uhum. Então, junto à questão, recebi uma bolsa de estudos da POET, né, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, e eu não tinha mais o que fazer, né? Então, Uhum. foi um período intensivo ali de Sim. pesquisa, né? Isso por um lado, né? Mas por outro, o mestrado, eu acredito ser mais complicado que o doutorado, sabe?
Uhum. Em quesito de pesquisa, o doutorado ele supõe-se um nível maior que o mestrado, supõe-se, né, uma contribuição única, né, à pesquisa daquele tópico que você está trabalhando, daquela área de estudo, mas o mestrado são 2 anos. E quando Uhum. você pisca, 2 anos passa no instante. Acabou. E você começa a ficar agoniado, você começa a ter problema com prazo, principalmente se você for bolsista, ou se você, sei lá, tiver algum tipo de extensão, problema familiar, o que seja. E 2 anos parece muito, quando a gente fala assim, "Nossa, tem 2 anos para escrever sem tantas páginas, mas é pouco." E Uhum. nisso o doutorado é um pouco mais gentil, são 4 anos. Então Uhum. você tem aí 2 mestrados para fazer uma pesquisa que sim, é mais complexa, é maior, né? Ela tem que ter Uhum. uma extensão maior, mas você tem mais tempo. E no meu caso, como esses 2 programas que a gente está conversando sobre, né, que tem o mesmo nome, né, Programa de Estudos da Tradução PEGET, da Universidade de Santa Catarina, que é o que eu estudo, do doutorado hoje, em dia, e a POET, da Federal do Ceará, são programas que têm uma relação muito boa, né, interinstitucional. Então, um fator muito, assim, muito útil é que eu consegui aproveitar disciplinas, né, eu Sim. consegui ter créditos, né, já quando eu entrei no doutorado, já tinha uma quantidade muito boa de créditos, e a fazer as disciplinas não foi exatamente um problema. Eu pude, por exemplo, escolher as disciplinas com calma, sem ter que me preocupar, por exemplo, se eu vou ter aquele número, se eu vou bater aquele número de créditos, né? Uhum. Então, isso foi um fator muito bom. Além do fato de que eu também recebi uma bolsa de estudos, nesse caso, uma bolsa de estudos da CAPES, de excelência acadêmica, então eu pude também me dedicar, desde o início do doutorado, à pesquisa. Então, por um lado, é mais difícil, né? É uma pesquisa maior, tem mais obrigação. Por outro, você tem 4 anos, já passou pelo trauma do mestrado, então você já está acostumado também, Depois de facilita. traumatizado. É, Perfeito, mas é. perfeito. Ok, então, Hélio, ainda nessa temática do doutorado, eu queria perguntar uma coisa para ti, porque recentemente tu teve a oportunidade, aí tu me corrige se eu estiver errado, de avaliar o trabalho de outra pessoa, No caso, eu avaliei um trabalho da Universidade Federal de Viçosa. Eu certo? avaliei um trabalho de conclusão de De curso, né, conclusão do de curso de curso. Letras. No caso, a pessoa, ela faz, no caso fazia, né, se Uhum. formou, parte do curso de Letras italiano, português italiano, e estava trabalhando com a adaptação Uhum. da Divina Comédia, né? E eu surgi nesse período como um parecerista para os estudos da tradução. Eu não sou do italiano, então não Aham. tenho, né, eu não tenho competência para lidar com as questões italianísticas, mas eu fui convidado a dar o parecer dessa banca de defesa de TCC pela questão da adaptação. E como é que foi? Por causa que, assim, eu imagino que é uma responsabilidade enorme. A gente é professor, a gente em algum momento passa pela essa questão de avaliar alguém, mas eu entendo que esses trabalhos, eles têm um escopo maior. Então, o TCC tem um escopo maior, um trabalho de mestrado também. Então, como é que foi a responsabilidade de lidar com isso? E como é que foi o processo no geral? Assim, como você bem falou, a gente é professor, então a avaliação ela faz parte, né, Uhum. da nossa prática, né, profissional. E assim, eu tendo a ter uma atitude mais gentil com com Sim. a avaliação, sabe? Eu acho preferível a pessoa ter a oportunidade de errar e aprender com os erros do que só uma reprovação, só Uhum. uma recusa imediata, né? Então, eu, durante minhas avaliações, né, em todos os âmbitos, eu tento levar em consideração o estágio que a pessoa está. Então, eu não posso avaliar, por exemplo, um TCC da mesma forma que eu daria um parecer em um artigo para uma revista, que também já aconteceu. São estágios de pesquisa diferentes. O que importa no TCC é um domínio, né, dos conhecimentos pertinentes à graduação da pessoa. Então, não estou pedindo para ela escrever necessariamente um conteúdo inédito, científico inédito, mas que ela consiga articular, né, os conhecimentos pertinentes a ela, da sua graduação, com algum tópico de pesquisa que foi escolhido por ela, por essa pessoa. E no caso, assim, foi a minha primeira banca de TCC, né? Foi inclusive um convite de uma colega nossa de mestrado, no caso, colega minha de mestrado, e hoje em dia ela é sua colega de doutorado. Eu sei que você está no mestrado, mas ela faz doutorado Uhum. ao mesmo tempo, né? E ela me convidou, né, para participar dessa banca. Então foi muito, assim, foi uma experiência boa, eu diria, Uhum. sabe? Foi uma experiência esclarecedor, eu diria, porque tenho intenções de continuar na pesquisa, né? E no Brasil, ser pesquisador é quase equivalente a ser professor universitário. Uhum. Então, eu imagino que isso vai fazer parte, né, da minha vivência enquanto professor, se um dia eu passar no concurso, mas tomara que sim. Vai acontecer, vai acontecer. Mas foi uma experiência boa justamente para praticar o. Uhum. Não sei, você se sente de certa forma reconhecido, né? Porque, enfim, Sim. alguém te pediu, isso é ótimo.
Perfeito. Hélio, agora a gente está se encaminhando para as perguntas finais e eu queria entrar nesse momento numa parte um pouco mais pessoal, certo? Porque eu quero entender de ti o teu jeito de ser como pesquisador, digamos assim, e também eu quero entender um pouco as tuas influências nesse processo de pesquisar. No geral. Apesar de a gente estar indo para o final, quero agora voltar para a introdução do teu trabalho, por causa que lá tu faz uma menção a como o Tolkien era um autor perfeccionista. Tu vai Sim. mencionar um pouquinho, então tu fala que ele é um autor que sempre se preocupava com a escrita e com a reescrita do trabalho dele. E eu queria saber se nesse ponto você acha que você se assemelha um pouquinho ao Tolkien, se eu tenho a pretensão de fazer essa comparação, mas ainda assim entender como é que você lida com esse processo de escrever e reescrever o seu trabalho. Não, eu acho que eu não me assemelho ao Tolkien, porque, sabe, qualquer pessoa que lê a biografia dele tem uma sensação meio de agonia, sabe? Porque ele diz que vai fazer uma coisa e não faz porque tem medo de não estar perfeito, reescreve, nunca sai do mesmo ponto e acaba que ele não escreve nada. E acaba que nunca nada é publicado na vida dele mesmo. Nada nunca é muito forte, mas a gente tem muito mais obras póstumas do que obras em vida. E daí tu tira. Aí nesse sentido, não. Mas assim, a minha relação com a escrita, ela é meio, eu diria um pouco caótica, assim, né? Eu tenho que ter um foco naquele momento, né? Um foco dentro da minha pesquisa, né? De um aspecto X que eu queira tratar naquele momento, e eu não consigo trabalhar quando esse foco ele se vai. Ele se esvai por algum motivo, eu já cheguei no meu limite, assim, eu tenho que dar uma pausa, né? Eu tenho que me afastar daquilo, mesmo que tenha, sei lá, no meio de um capítulo, eu ainda nem concluí, né? Ainda estou no meio da coleta de dados, eu tenho que parar e eu tenho que partir para outra coisa, porque eu não consigo, sabe, mexer naquilo enquanto eu não fizer uma pausa. E aí eu diria que eu vou pulando, né, de tópicos em tópicos. E isso deu muito problema, diga-se de passagem, né? Claro que deu problema. Por quê? Porque na primeira versão, que eu apresentei a banca de qualificação e tudo mais, e que eu tinha completa ciência que estava assim, era como se fosse um recorte, né? Uhum, Um recorte, né, que você escreve como se fossem microtextos, né? E entendi. você vai tentando juntá-los e aquela Uhum, junção não está muito bem. Sabe, aquela solda ali não está bem feita, não está fluida e tudo. Então, a reescrita surgiu nisso, né? Eu pegar o que eram textos separados, juntar numa coisa concisa e fazer com que aquilo seja uniforme, fazer com que o que eu diga na página ela tenha ligação com o que eu disse na página sim. 110, por exemplo, Uhum, sabe? Página 50, 69, que seja, mas de deixar o trabalho uniforme, de dar, sabe, de fazer sentido. Então isso é assim que eu escrevo. Eu vou partindo de tópicos que eu tenho aquele interesse momentâneo. Quando aquele interesse momentâneo ele se esvai, se eu não tiver um prazo, né, se não tiver nenhuma obrigação mesmo, eu parto para outra. Se tiver prazo, aí é outra história. Trabalho com o tempo, o né? prazo ele muda tudo, é o prazo. Ele muda tudo. Perfeito. Então a gente não pode comparar com Tolkien, né? Não pode fazer, Pelo tá? amor de Deus. Ok. Certo. Hélio, e agora para encerrar e a gente ir para a parte final do podcast, eu queria fazer outra pergunta também relacionada a uma coisa que tem no começo da tua dissertação, porque tem um momento lá que a gente coloca para referenciar alguns autores. Não é isso? Tu faz uma referência a dois autores. O primeiro é o criador do mangá One Piece, que é o Eiichiro Oda, e o outro é o escritor, economista e muitas outras coisas, Karl Marx. E eu queria saber como que essas pessoas e as obras dessas pessoas influenciaram a tua formação como pesquisador e o jeito que tu faz pesquisa. O Eiichiro Oda, né, é só uma questão de gosto, né? Uhum, Assim, eu não diria que influencia a minha escrita, ou mesmo com formação como pessoa, né? É uma coisa de gosto, eu realmente gosto há uhum, muitos anos, mais do que algumas pessoas têm hoje em dia, né? Mas gosto mesmo há muito tempo. Mas como eu estava lidando com, paralelamente, né? Como eu estava lidando de vez em quando com questões da própria ditadura militar, eu enxergo certas questões na obra, sabe, uhum. de One Piece, que tem essa questão política e que tem essa questão de enfrentar essas situações, né, de opressão, né? Sim. E o trecho que eu peguei é justamente quando essa opressão ela é bem escancarada. Enfim, é um assassinato em massa, né, que existe na Uhum, história e tal. Então, aquela situação, na minha cabeça, ela faz sentido com justamente o período que eu analiso da maior opressão brasileira, né? uhum. Perfeito. Institucionalizada, né? Então, foi por isso, né? A escolha não é só também, eu gosto, né? Se Aham, você tá aqui, vai banhar florido, né? Não, mas tem realmente uma ligação. E são historiadores, né? sim. Naquela cena são historiadores, né, que estão preocupados em justamente resgatar informações que não são acessíveis, né? E assim, ainda que minimamente, pesquisa é isso também, né? Ela é historiográfica, né, de certo ponto. Isso. Já o outro, né, assim, eu acho que é um autor fundamental, assim, para você, pelo menos, ter algum tipo de consciência política.
E eu, de novo, eu não tenho como me comparar no quesito de escrita, no quesito de profundidade de obra, mas foi uma coisa que me ajudou a entender, né, como a minha realidade funciona e como a realidade dos meus alunos e meus colegas funciona também. Uhum. Então, nisso foi muito influente, né? Então, é um posicionamento político que eu sigo, né? E que eu não deixo de ser um ser político ainda que eu esteja, né, entregando um texto técnico Sim, que a gente tenta deixar da maneira mais, digamos, lavada possível, né, de posicionamento, mas isso é impossível. A gente de letra sabe que não existe texto apolítico, não existe posição apolítica. Então, assim, ainda que eu entregue esse documento técnico, né, essa pesquisa técnica, o interesse não é a minha posição política, mas eu ainda sou um ser político, né, e isso se sim, reflete na minha prática de escrita, na minha prática profissional, e não tem como ser diferente. Então, eu acho que entender questões sociais faz com que você realmente tenha posições mais acolhedoras, sabe, sim. com seus alunos, com seus colegas, e entender, né, que a realidade das pessoas é muito mais difícil, às vezes, que a sua própria. Ou então que é muito similar, por exemplo. Perfeito, perfeito. Eu achei muito interessante quando eu fui vendo, e aí do nada japonês, assim, no texto, eu fiquei, ué. Aí depois veio a tradução ali, eu fiquei, ok. Mas Que, perfeito. inclusive, foi uma sugestão do professor Walter, né, que, se eu não me engano, eu deixei só em japonês, né, na época eu estava estudando Tem a japonês. tradução também. Tem a tradução, é. Aí eu acho que na época que eu apresentei a defesa, eu deixei só em japonês. Ele falou, por que você não faz uma tradução? E aí aquela tradução meio que fui eu que fiz, né? Mas ficou bem parecido, né, com a tradução que você acha por aí em scans e tudo. Justamente por meu nível de japonês ser quase inexistente. Mas e aí nessa também ele pediu para que eu fizesse uma tradução do trecho de Marx, né, que é do trecho da ciência, mais, né, dos caminhos, né, luminosos da ciência e Sim. tal. E eu não gostei da sugestão porque eu acho que esse trecho em inglês ele é muito mais bonito, sabe? Oh, mas E por aí eu que que tu não não queria colocou em traduzir. inglês e português como tu fez? Não É, tinha espaço, acabou o espaço. não sei, eu nem pensei, acho que eu tava naquela coisa, não, cara, logo, aguento Aham, mais, sabe? acaba logo isso aqui. Perfeito, perfeito. Então, Hélio, então agora a gente de fato chegou no final do programa e eu queria, para a gente encerrar, que tu desse uma recomendação. Imaginar que tem uma pessoa escutando a gente agora e tem um interesse em começar o mestrado, tem interesse na pós-graduação no geral. E se tu tiver alguma recomendação específica ou mais geral, que tipo de recomendação você poderia dar para o pessoal? Bom, eu acho que a primeira coisa a se fazer é entender, né, quais são os tipos de pós-graduação que existem, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esses dois lados, que é o estrito sensu e o lato sensu, né? Que comumente é como se fosse, assim, em termos bem esdrúxulos, como se fosse mais para o mercado de trabalho e para a pesquisa acadêmica. A primeira coisa é você decidir o que é que você quer, né? Se você quer um mestrado para seguir a carreira acadêmica. E segundo lugar, se você vem de uma instituição, né, de uma universidade, você pode ver o que tem naquela universidade, né? A maioria das universidades tem mais do que um programa de pós-graduação, né? Na nossa área de letras, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, a gente tem pós-graduação em linguística, pós-graduação em literatura comparada, tem o mestrado profissional em letras, tem a própria poética, enfim, tem muitas opções. Quando você decidir isso, eu acho que o caminho é você ir no site. E você, infelizmente, tem que ler o edital. Então, ler edital Bem passado. Para importante, bem você. importante. É o jeito, você não tem como entrar se você não ler o edital. Então, leia o edital e leia o edital passado para que você entenda como as coisas funcionam, sabe? Não deixa para ler no que você vai participar. Tipo, leia antes, procura no estoque do site. Vê o que foi que cobraram, vê se você tem acesso ao projeto, entre em contato. E mestrando e doutorando é gente normal, né? Uhum, Entre em contato com as pessoas, pergunta, olha, estou tentando, eu quero fazer tal coisa, você acha que dá certo? Você pode me ajudar com isso aqui? Sabe, eu acho que as pessoas, elas ajudam as outras, né? uhum, Eu acho que se você pedir ajuda, nem que seja uma frase, parar que a pessoa te ajuda, sabe? uhum. Ou então uma indicação. Mas se você vê uma pesquisa interessante, você pensa, eu queria fazer algo parecido, entre em contato com a pessoa, né? Ou não seja feito. Que é excelente. Acho que essa ideia, e é interessante a gente escutar os pesquisadores falando isso, de estabelecer que a pesquisa, o ambiente acadêmico, ele deveria ser uma comunidade, as pessoas Com deveriam certeza. estar integradas e conversar e discutir, porque o propósito da ciência se baseia nisso, na discussão. Então, Né? é bem pontual essa tua fala. Mas Não, a pode... ciência ela não se faz sozinha, né? Assim, ela é um esforço cumulativo de toda a humanidade para que a gente faça esse conhecimento transgeracional e que é maior do que um particular, né? É maior do que um indivíduo, né? Então,
Não tem sentido você se isolar. Sim. Não tem. Você tem que produzir com os seus colegas, com o pessoal da graduação, com o pessoal da pós-graduação, que seja, com os seus professores. Mas tem que produzir de forma comum. Perfeito, perfeita colocação. Então, Hélio, muito obrigado pela conversa, pela participação. Foi a mesma coisa que eu falei para a pesquisadora anterior, a Era Celeste. Foram mini aulas durante vários momentos aqui. Então, é realmente uma coisa muito boa ter essa conversa com você e ter essas conversas com pesquisadores em geral. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Hélio como pesquisador, na descrição vai ter tanto o link para o Lattes como para a dissertação. O Hélio acabou de falar para a gente que se quiser perturbar ele, pode perturbar, mas lembrem que ele é professor, então talvez demore um pouquinho para ele responder, mas vai ter lá as informações em relação ao Hélio na descrição. Então, com isso, pessoal, a gente encerra por aqui. Aos ouvintes e às pessoas que estão assistindo, possivelmente, eu não sei se vai entrar no YouTube, mas obrigado por assistir e escutar, e eu espero encontrar vocês de novo no próximo episódio. Então é isso, tchau.